Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Brasil é um dos grandes responsáveis pela produção de alimentos para o mundo e com uma demanda cada vez mais crescente, o setor precisa estar em constante evolução. Por isso, enquanto o mundo se concentra no Brasil para discutir clima e sustentabilidade, boa parte do setor agropecuário está na Alemanha, pensando e lançando tendências. De pneu feito com material reciclável a tratores movidos a bateria. O setor agropecuário não está só de olho na sustentabilidade. O tema já é realidade no campo, com máquinas rodando 100% com motores a biodiesel. O processo de desenvolvimento de máquinas a outros combustíveis, como etanol e metano, isso está muito acelerado. Isso deve estar no mercado nos próximos 2 anos. Nós vamos ver tratores agrícolas aí, nós vamos lançar. E outras empresas também estão trabalhando para que isso seja uma disponibilidade para o agricultor. As tecnologias em desenvolvimento, elas estão demonstrando que faz com que o agricultor tenha um ganho de custo. Então a gente acredita muito forte nessa possibilidade de crescimento, nessa introdução dessas tecnologias, em função de não só vai ter um ganho ambiental, como vai também ter um ganho econômico para o produtor. Enquanto o mundo se reúne no Brasil para discutir as questões climáticas e os seus impactos na COP30 em Belém, aqui na Alemanha, em Hannover, a Agritécnica apresenta soluções tecnológicas e sustentáveis para produzir mais, consumindo menos recursos. A gente quer alimentar o mundo, mas quer alimentar de uma forma sustentável, usando o recurso de uma forma correta, otimizada, inteligente e respeitosa, mas também entregando o que há de melhor que tem na lavoura, que é o grão, com qualidade e com sustentabilidade. Sistemas que controlam a compactação do solo, determinam o melhor e menor uso de insumos, o controle de sementes, químicos e até o bem-estar dos profissionais fazem parte das questões relacionadas à sustentabilidade e também dar oportunidades para os pequenos produtores equalizarem o acesso a dados que permitem melhores tomadas de decisões no campo. Durante a Agritécnica, foi anunciado um sistema que oferece dados agrícolas de 75 milhões de hectares coletados em mais de 30 países ao longo dos últimos 25 anos. O objetivo é preencher uma lacuna digital e deixar os pequenos e médios produtores mais perto das inteligências artificiais. Ao invés dele pagar uma conexão com um provedor de informações climáticas, uma conexão com alguém, com uma empresa que desenvolve uma solução de inteligência artificial, ele pode se conectar com a gente e ter tudo isso já disponível, e não só as ferramentas em si, mas todo o conhecimento que a gente aplicou para desenvolver os algoritmos que rodam sobre as ferramentas, porque essa é a parte cara, essa é a parte mais complicada de se desenvolver. Aqui no Brasil, o setor leiteiro enfrenta dificuldades. Com a entrada do produto importado da Argentina e do Uruguai, os preços caíram e muitos produtores brasileiros estão deixando a atividade. De janeiro a setembro, o volume de importações foi o 3º maior da série histórica. A rotina do pecuarista de leite segue intensa, mas o clima por aqui é de apreensão. A atividade que já não andava bem sofreu mais um duro golpe. O governo federal negou a aplicação dos direitos antidumping provisórios, medida adotada para controlar a entrada do leite em pó da Argentina e do Uruguai a preços muito abaixo do praticado no mercado brasileiro. Para os produtores, a decisão do governo coloca em risco toda a atividade no país. Como que nós vamos ficar no mercado desta forma, vendendo um leite barato, competindo com o leite que está entrando no nosso país? Então isso é muito ruim para nós, para toda a cadeia produtiva de leite. O antidumping é um instrumento de defesa comercial usado quando há concorrência desleal de produtos importados. No caso do leite, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio entendeu que o produto similar ao leite em pó importado não é o leite cru produzido no campo, mas sim o leite em pó fabricado no Brasil. Com isso, os produtores rurais ficaram fora da proteção. A decisão gerou reação imediata. Entidades do setor e parlamentares afirmam que a medida enfraquece a cadeia produtiva e coloca em risco a renda de milhares de famílias. Esse processo de antidumping, ele afeta a todos os produtores brasileiros, porque todos somos produtores, entendeu? Ele está tirando do pequeno, do médio, do grande, o direito à defesa comercial, ou seja, a proteção que nós produtores deveríamos ter. E isso é geral para todos os estados da federação, inclusive para Minas Gerais. Nós vamos ficar simplesmente
sem ter quem nos proteger, a quem recorrer em caso de processos de antidumping, de importação desenfreada, como vem ocorrendo atualmente. Segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, depois do pedido de antidumping feito em março de 2025, as importações caíram 16%. Mas após a negativa do governo, o volume voltou a subir quase 28%. Temos que bater firme nessa tecla, continuar pressionando nossos líderes, nossos parlamentares, nossos governantes, para que façam uma decisão muito mais política do que técnica. Porque em cima disso nós temos mais de 1.100.000 produtores de leite brasileiros, principalmente o pequeno produtor, que está à margem, vai ficar refém de um comércio desleal, que é o dumping promovido pela Argentina e pelo Uruguai. Enquanto isso, o preço pago ao produtor segue em queda, muitas vezes empatando com o custo de produção. Segundo dados do CPEA, o preço do leite no Brasil caiu 19% em um ano. O litro está sendo comercializado por R$ 2,44 em média. Com o excesso de importações e o aumento da produção no país, a tendência é que nos próximos meses o produto se desvalorize ainda mais. Uma importação gigantesca entrando no Brasil, 20% superior ao mesmo período do ano passado, quer dizer, as exportações um pouco mais fracas, e isso gera o quê? A enxurrada de leite que está realmente no mercado, que fazendo com que o preço venha abaixo. O setor espera que o governo reavalie a decisão e adote medidas que garantam o equilíbrio no mercado. Nós estamos ligando para a CNA, realmente com a própria federação, com a FAENG, com a nossa bancada, com os deputados realmente que são sensibilizam, e eles estão andando no governo diuturnamente, sensibilizando o governo para que o governo tome uma medida e faça com que a nossa atividade de produção leiteira, dos produtores de leite, ela tenha uma viabilidade para continuar na atividade. As exportações brasileiras de carne bovina atingiram novo recorde em outubro e a gente explica. Segundo dados da SECEX, o volume embarcado nos 10 primeiros meses de 2025 já representa 96% do total enviado ao exterior ao longo de 2024, indicando que este será, com folga, o melhor ano da história em termos de volume e receita cambial. Além da carne, animais vivos também estão sendo exportados em ritmo bem superior ao de anos passados. No acumulado da parcial deste ano, 842 mil cabeças foram embarcadas, 12,4% a mais que de janeiro a outubro de 2024. Segundo pesquisadores do CPEA, o forte escoamento de carne para o mercado internacional tem sido um dos principais fatores de sustentação dos preços no Brasil, à medida que evita excesso de oferta no mercado doméstico. Essa demanda combinada à oferta de animais para um abate um pouco menor nesta época do ano tem estimulado pequenas valorizações. Depois de 6 meses de estabilidade, os valores do suíno vivo e também da carne negociada no mercado atacadista reagiram. Os preços foram influenciados pelo tradicional incremento de demanda em início de mês, segundo os pesquisadores do CPEA. E com a intensificação dos volumes enviados ao Japão e ao México, as exportações brasileiras de carne suína atingiram em outubro a segunda maior quantidade da história, ficando atrás apenas do recorde registrado no mês anterior. De acordo com dados da SECEX, em outubro, foram embarcadas 142.700 toneladas de carne suína, volume 5% abaixo do recorde de setembro, mas 10% acima ao de outubro de 2024. No acumulado dos 10 primeiros meses do ano, os embarques brasileiros da carne somam mais de 1.250.000 toneladas, cerca de 13% acima do escoado de janeiro a outubro de 2024, um recorde para o período. A cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo, é conhecida como a capital estadual da jabuticaba. Na região, são mais de 50 mil pés da fruta. E esse reconhecimento tem estimulado o turismo, olha aí. A beleza dos 3 mil pés de jabuticaba é vista de longe. A fazenda em Lagoa Branca, distrito de Casa Branca, produz a fruta há 70 anos. Há pouco mais de uma década, Priscila, que é psicóloga, assumiu o negócio da família. A história começa com meu avô e com os irmãos dele. Eles começam a perceber que o pessoal sai de São Paulo para vir para cá comer jabuticaba. Aí eles começam a perceber que se eles cuidassem do pé, irrigassem, adubassem, ela produzia mais.
Aí eles começam a fazer as colheitas, antigamente eram naquelas cestas de vime e leva assim. Tanto é que já foi de trem. Aí depois, nesse período de mais ou menos da década de 50, já começa a fazer os fretes coletivos, porque eram 9 irmãos, né, na época. Para levar, aí eles começam a ganhar um dinheirinho, aí eles já começam a comprar um primeiro caminhão, eles mesmos fazer o frete deles. E como aqui começa a ser plantado na década de 50, já existiam pomares grandes produzindo em Casa Branca. Aí meu avô começa a arrendar os pomares anualmente para trabalhar. E ele fala que vai ter um pomar dele. E aí ele começa a plantar aqui as jabuticabeiras, porque ela demora 15 anos para produzir. A maior colheita do ano está quase no final. Vai de agosto a novembro. Além dela, os cuidados com os pés, como irrigação e adubo, garantem mais 2 períodos de produção. O resultado, mais de 250 toneladas da fruta. Parte disso, graças a uma técnica do avô da Priscila, seguida até hoje. Os galhos mais baixos não são podados. E aí os galhos, todos que vão ficando para baixo, são super acessíveis, tanto para os nossos turistas aproveitarem, quanto para os colhedores para trabalhar aqui. A qualidade cultivada aqui é a Sabará, conhecida pelo sabor doce, polpa suculenta e com casca fina e brilhante. A jabuticaba maior é vendida. O restante fica na fazenda. A gente percebe aqui que na minha mão, dessa média para pequena para baixo, essa é uma fruta já que o mercado não consome. Então isso daqui representa 60% de uma colheita no dia. Então se eu colher 1.000 quilos, pode ser que num dia 600 quilos dessa fruta nem chegam aí para o mercado. Há 4 anos a família deu início a um novo momento na história da fazenda. Abriu as porteiras para o turismo rural. Em época de colheita, gente de várias regiões do estado vivem o prazer de chupar a fruta direto do pé. A gente mora em São Paulo e todo ano a gente vem aqui para curtir essa coisa boa da natureza. Dona Marlene, é um momento esperado chegar essa época para vir aqui e pegar a jabuticaba aí do pé? É os momentos que a gente vai contando, vem ver pelo celular, aquele coisa pretinha, né? Pensando, será que eu vou chegar lá logo e querer levar um pé lá na minha casa? Luiz Gustavo é engenheiro e virou aliado da esposa Priscila nesse novo processo, que veio com estímulo ao turismo depois que o governo do estado deu à Casa Branca o título de capital estadual da jabuticaba. A região tem mais de 50 mil pés da fruta. Hoje, a renda gerada pelas visitas é fundamental e paga parte das despesas. O turismo ele começou a ficar financeiramente, ele começou a aparecer dentro do faturamento da propriedade e ele está ajudando a amortizar os custos da propriedade, que são custos altos, né, para o produtor rural, para manter a propriedade. Então, o turismo hoje ele tem uma receita importante dentro do nosso faturamento, sim. A antiga sede da fazenda e que depois virou moradia para o caseiro, hoje abriga a loja onde estão os produtos feitos com a fruta. São mais de 20 itens. Tem vinho, cachaça e cerveja com jabuticaba, além das tradicionais geleias, que ganharam versões com sabores exclusivos, e a farinha. Até a madeira dos galhos da jabuticabeira virou cabo para as facas. Nós temos uma parte dessa fruta que ela é colhida, que ela não vai para o mercado, então a gente precisa dar um destino. E a gente aprendeu a trabalhar essa fruta fazendo os produtos. Quem deixa a cidade por algumas horas, encontra no campo o descanso e o doce sabor da jabuticaba. Espaço bonito, as frutas tá uma beleza, as jabuticabas estão carregadinhas, docinha, muito bom. Até chegar numa pega que nós queremos, nós já estamos chegando, vai catando uma, catando outra, catando outra, com certeza. É bom que vai experimentando cada um para ver qual tá melhor. É, realmente é isso aí. Muito legal. Delícia, né? É hora de conferir como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. Nesta sexta, a frente fria se afasta para o oceano e a atuação de uma área de alta pressão sobre a costa do Rio Grande do Sul favorece o retorno do tempo firme, em grande parte do estado. Ainda há chance de chuva em áreas isoladas do norte gaúcho, além de pancadas em Santa Catarina e no Paraná. No sudeste, a presença de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera reforça as instabilidades sobre boa parte da região, enquanto o centro-oeste segue abafado e com pancadas de chuva. No nordeste, o sol predomina em grande parte da região e no norte as pancadas seguem ocorrendo.
No sul do Brasil, o dia começa com céu parcialmente nublado no norte gaúcho, Santa Catarina e no Paraná. Enquanto nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o tempo fica mais aberto. No decorrer do dia, a nebulosidade aumenta sobre o oeste catarinense e o céu fica mais carregado sobre o Paraná. Na região sudeste, há aumento de nuvens no oeste, sul e centro de São Paulo. No nordeste de Minas, além do Rio de Janeiro e Espírito Santo, o dia também pode ficar mais nublado em alguns momentos. No centro-oeste, céu mais carregado em boa parte de Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, enquanto em Goiás o tempo fica mais firme. No nordeste, céu mais nublado no litoral, enquanto no restante da região, o tempo segue mais aberto e ensolarado, com poucas variações de nuvens. E no norte, o dia segue mais nublado no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, além de algumas áreas do oeste do Pará. Enquanto no Amapá, o tempo segue mais firme e o sol predomina. No Rio Grande do Sul, ainda há chance de chuva no norte do estado. Já em Santa Catarina, pancadas isoladas pela manhã no litoral e chuva moderada a forte no oeste catarinense. Já no Paraná, as instabilidades seguem pelo estado e há risco de temporais no noroeste e interior da região. No sudeste, as instabilidades seguem atuando no oeste, sul e interior de São Paulo, avançando também para o leste paulista no decorrer do dia. Na porção oeste e leste do estado, na divisa com o sul de Minas, há risco de temporais. No Triângulo Mineiro e na Zona da Mata, as pancadas devem ocorrer de maneira moderada a forte, além do nordeste de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As instabilidades persistem em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, com chuvas moderadas a fortes e risco de temporais. E em Goiás, as pancadas de chuva devem ficar mais concentradas no sudoeste do estado. Na região nordeste, chance de chuvas mais fracas no litoral leste da região, em áreas do sul da Bahia e entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. E na região norte do país, as instabilidades seguem ocorrendo sobre o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, com chuvas moderadas a fortes e risco de temporais. E no Pará, as pancadas se concentram mais no oeste do estado. Rajadas de vento seguem ocorrendo em algumas áreas do país nesta sexta. E entre o litoral do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, além do oeste do Ceará, Pernambuco e norte da Bahia, podem chegar até os 70 km por hora. E o tempo seco segue predominando no interior do Nordeste, além do Tocantins, Goiás e Minas. Principalmente no Piauí, Ceará, leste do Maranhão, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, além de boa parte da Bahia, onde a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. E em relação às temperaturas para esta sexta, máximas de 28 graus em Porto Alegre e em Campo Grande, 26 em São Paulo, 32 em BH, Goiânia e em Cuiabá, 27 em Salvador e 34 graus em Palmas. O Brasil deve ter safra de 354,8 milhões de toneladas de grãos em 2025-26. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, divulgada nesta quinta-feira, representa alta de 0,8% em relação ao ciclo anterior. E quem chega com todos os dados para a gente é o Fabiano Vasconcelos, que é gerente de acompanhamento de safras da Conab. Bom dia, Fabiano. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que nos assistem. Esse resultado gerou alguma surpresa para a Conab? Kelly, é o segundo levantamento de uma série de 12 levantamentos que a Conab realiza e vem aí confirmando, por enquanto, aquela perspectiva de uma safra um pouco maior, inclusive, do que a última temporada, uma safra recorde, né? Como você disse, 354,8 milhões de toneladas. Ainda assim, é uma perspectiva, né? O cultivo das principais culturas está acontecendo nesse momento. Então a soja, que é a principal cultura da primeira safra, sendo semeada, ainda não encerrou aí nos principais estados produtores. Então a gente tem um longo percurso pela frente, mas nesse momento é o que indica ali tanto a perspectiva climática quanto os modelos estatísticos, econométricos também para a estimativa diária. Então essas estimativas elas não surpreendem nesse momento, porque é bem aquilo que a gente estava vendo desde o primeiro levantamento, desde a perspectiva que foi realizada em setembro.
Fabiano, só para deixar todo mundo aqui no mesmo pé, a gente sabe que muita gente assiste ao Record News Rural, mas não é do agro. E é importante a gente falar para todo mundo, né, para o brasileiro, sobre o que acontece no campo, né, para todo mundo entender e valorizar cada vez mais o nosso agronegócio. Esses levantamentos, eles são fundamentais porque dão um norte, né, do que deve acontecer aqui no nosso país, e isso é importante também para os mercados, para negociações de contrato. É isso. A Conab realiza o acompanhamento da safra desde 1976. Na época não era Conab ainda, na fusão das três empresas passou a se chamar Conab. Mas tem quase 50 anos que a Conab monitora a safra brasileira de grãos. E aí, papel importante tanto na informação para a sociedade, como também na formulação de política pública que possa beneficiar não só os produtores, mas toda a população também, no sentido de fato, essa produção chegar à mesa da população. Vamos falar então um pouco mais sobre a soja brasileira, um grão muito importante. A gente sabe como tem sido vinculada, a gente acompanha, né, as notícias sobre a soja brasileira em relação à soja dos Estados Unidos e a China ali comprando. Nós somos, claro, grande fornecedor de soja para a China e, no caso, com os Estados Unidos, somos concorrentes diretos. E esse grão tão importante também é usado em várias áreas para biocombustível, farelo também valorizado. E esse levantamento indica, inclusive, um aumento de área de soja? Isso. O que a gente tem visto em campo é que parte das áreas de primeira safra, por exemplo, no Rio Grande do Sul, parte deve migrar, das áreas de arroz deve migrar para a soja. Então, a soja ela continua nessa tendência de aumentar a área. Isso é um fator que justifica, em parte, uma estimativa de maior produção de soja do que na última safra. Mas também há uma estimativa, uma perspectiva de melhores condições climáticas para o Rio Grande do Sul, que é um importante estado produtor, e que vem aí numa sequência de 4, 5 safras sendo prejudicada, tendo a produção prejudicada em razão do clima. O que está acontecendo agora? Semeando essa soja, estados produtores como Mato Grosso, a gente sabe de problemas, principalmente em relação à irregularidade climática, a irregularidade de chuvas que tem causado algum tipo de problema ali em relação a replantio, a um stand das lavouras ali não tão adequado, mas ainda muito cedo para qualquer quebra de safra. E lembrando que, especialmente para o Mato Grosso, principal estado produtor, a perspectiva ela ainda é muito conservadora, por assim dizer. Última safra a gente teve produtividades recordes em vários estados e no Mato Grosso também, mais de 4 mil quilos de média no estado. Para essa safra é uma estimativa um pouco menor, porque a gente sabe dessas dificuldades climáticas, dessas dificuldades do momento do plantio que o produtor tem tido. Isso pode, aí, de alguma forma, penalizar o potencial produtivo. Em outros estados também, principalmente no Centro-Sul, a irregularidade climática tem desfavorecido um pouco, mas ainda tem um longo percurso para as lavouras se recuperarem. E o Rio Grande do Sul, estado que vem como eu disse, nessas 4, 5 safras aí de intempéries e prejudicada a produção, a estimativa é de uma recuperação na produtividade, em que pese ainda longe do potencial e ainda longe de produtividade dos outros estados. Fabiano, o que esse levantamento traz para a gente em relação ao milho? Bom, a tendência do milho na primeira safra, especialmente nessa temporada, é de um aumento de área. Como eu disse, áreas ali que iam para o arroz, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um estado importante, devem ser direcionadas para o milho, até porque lá na última safra, no Rio Grande do Sul especificamente, as lavouras de milho, elas, apesar dos eventos adversos climáticos, elas não sofreram tanto por ter um ciclo mais longo, por serem semeadas um pouco antes. Isso acabou favorecendo, então o produtor acabou também tomando gosto, por assim dizer, pela cultura nessa safra e partindo para o plantio do milho nessa temporada. Paraná, estado importante também, alguma coisa do feijão ali foi para o milho. Então, assim, o milho tem uma conjuntura aí de aumento de área na primeira safra. E a segunda safra, que é a principal,
ela é plantada ali a partir de janeiro com a colheita da soja, principalmente no Centro-Oeste. Essa segunda safra, ela tem uma tendência também de um aumento de área, produtividades que os modelos estatísticos têm mostrado aqui devem ser um pouco menores do que na última safra, mas ainda assim uma boa safra para o milho. Mas aquilo que a gente está vendo em campo agora, por enquanto, boas condições para o milho. Fabiano, falando ainda do Rio Grande do Sul, a gente sabe da importância do estado quando o assunto também é produção de arroz. E a gente vem acompanhando aqui no Record News Rural a queda de preço do grão, a queda acentuada, que muitas vezes nem cobre o custo de produção, né? O que o produtor está recebendo, ele está ficando, na verdade, no prejuízo. Nesse sentido, esse levantamento indica diária. E certamente tem a ver com essa relação oferta e demanda e esse preço que realmente está ficando insustentável para o produtor de arroz. Perfeito, Kelly. A área de arroz nessa safra, de uma maneira geral, ela tem redução em vários estados. A gente veio aí de 2 safras em que houve o aumento da área cultivada com arroz. Para essa safra, o produtor ele acaba fazendo a conta ali e vendo que os preços estão aí desmotivando essa manutenção da área, então há uma menor área de arroz cultivada nessa safra, tanto no arroz sequeiro, que vinha em expansão, principalmente Centro-Oeste, ali conseguindo uma rentabilidade boa e aí acabando brigando com outras culturas, quanto o arroz irrigado, e a gente tem o Rio Grande do Sul, principal estado produtor de arroz irrigado do país também, com uma redução de área. Muito em função disso, a conjuntura mercadológica para o grão não favorece nem a manutenção da área de arroz. Isso pode aí impactar alguma coisa no pacote tecnológico, indicando aí uma redução de produtividade, em que pese esse ano, um ano que a laninha está confirmada, costuma ser de boas produtividades no principal estado produtor ali do Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, que produz bastante arroz, mas a perspectiva da Conab é de uma menor produtividade do que aconteceu na última safra, em que o clima foi bom, o preço no início estava legal, favoreceu o aumento de área, um bom uso de pacote tecnológico dos produtores. Se fala de arroz, tem que falar de feijão, né, Fabiano? O que esse levantamento indica para a gente? Feijão, o Brasil consegue produzir 3 safras aí durante o ano agrícola. A gente está falando agora da primeira safra, do plantio da primeira safra. No momento do plantio também, o preço de feijão não estava tão interessante para os produtores, então boa parte dessa área migrou para a soja, para o milho. Então há uma estimativa de redução de área de feijão na primeira safra. As produtividades elas devem se manter ali muito próximas do que aconteceu na última safra, é o que os modelos econométricos, estatísticos e climáticos apontam para a gente nesse momento. A segunda temporada do feijão deve se manter próxima à última safra, e a terceira safra, que é um pouco menor, principalmente irrigada na região Centro-Oeste, a estimativa aí prevê um aumento, totalizando aí então no final da safra algo ali próximo de 3 milhões de toneladas, muito próximo do consumo interno, deve possibilitar aí alguma exportação de feijão também, mas conseguindo aí suprir esse consumo interno com uma certa folga. Fabiano, vamos falar também agora do algodão. A gente sabe que o algodão brasileiro tem conquistado muita qualidade no decorrer dos anos, tem conquistado também mercados internacionais, isso é uma consequência da qualidade do nosso algodão e, obviamente, num preço muito competitivo. E o que a gente pode esperar, então? O que esse levantamento traz para a gente em relação ao algodão, que, inclusive, tem toda a cadeia rastreada? O algodão é uma cultura que a gente considera aqui de alta tecnologia. O produtor de algodão ele é um produtor muito tecnificado. Então, dificilmente ele vai migrar para outra cultura para arriscar. Então, a área de algodão nessa safra, de novo, uma estimativa de aumento de área plantada com algodão, a estimativa de produção de algodão em pluma, ultrapassando aí 4 milhões de toneladas, e aí o algodão ele
o produtor de algodão ele consegue produzir tanto a pluma quanto o caroço, que vai ali para a ração, também é uma fonte de renda. Então, há uma estimativa aí de aumento de área plantada com algodão e as produtividades, elas vão ser aí baseadas em modelos estatísticos por algum tempo, porque a cultura, inicialmente agora, na maior parte dos estados, ela encontra-se em vazio sanitário, não há plantio do algodão, e é uma cultura de ciclo longo que até definir melhor ali os parâmetros de produtividade, os modelos estatísticos se mostram mais acertados para isso. Então, há uma estimativa aí de pequena redução na produção em relação à safra passada, mas muito em função da produtividade, que na última safra foram boas produtividades para a cultura. Vamos fechar aqui nosso balanço falando um pouquinho do trigo, né, para representar as culturas de inverno. O trigo, a Conab continua acompanhando a safra 2024-25, né? Uma cultura que tem o plantio iniciado aqui no Centro-Oeste ali em fevereiro, mas a grande parte do trigo mesmo é semeado na região sul a partir de abril. Então, a gente está no final da colheita do trigo. Paraná e Rio Grande do Sul, os dois principais estados produtores, com a colheita ali ainda avançando para a metade final dessa colheita. E o que a gente viu nessa safra foi uma redução de área, muito em função das condições mercadológicas para a cultura. O produtor também, principalmente na região sul, nas últimas 2 safras, teve a produtividade afetada ali em função do clima, mas a produtividade ela recuperou bem em relação à última safra. Então acaba que a produção ela está muito próxima do que aconteceu em 2024, que pesa aí uma pequena redução, muito em função dessa redução de área, mas as produtividades bem melhores. Uma questão importante que, em função de preços mesmo, a redução da área, ela trouxe foi evidenciada em função da redução de preço, mas também o pacote tecnológico ele acabou sendo um pouco reduzido ali por conta dessa... o produtor faz a conta, vê o que é melhor ali, então acabou reduzindo um pouco, mas ainda assim uma produtividade média no país quase mais de 20% superior à última temporada. Pois é, você falou várias vezes a palavra clima. A gente está em época de COP30 em Belém e o nosso agro, obviamente, sente bastante os efeitos climáticos, mas a gente vê o produtor cada vez mais buscando se adaptar, buscando tecnologias e os resultados estão aí, né, Fabiano? Perfeito. O produtor, ele acho que é o mais interessado nessa questão climática. A agricultura brasileira, se for ver, ela é altamente sustentável. O Brasil, como eu disse, consegue produzir aí até 3 safras numa mesma área. Se for olhar a produtividade média nessa mesma área, o que se produz numa mesma área, vai ver que o Brasil tem essa agricultura, ela é muito sustentável. E o principal interessado é o produtor. A gente vê manejos adequados ao próprio plantio direto ali, em que se consegue ter uma manutenção de umidade, de temperatura no solo. Então, assim, a gente não tem dúvida de que o produtor é o principal interessado no clima e faz de tudo para preservar ali da melhor maneira possível. E, de novo, produzindo alimento, conseguindo produzir alimento, conseguindo tornar o país o principal produtor de alimentos, um dos principais produtores de alimentos do mundo. Fabiano, muito obrigada, pelas informações. Foi bom demais ter você com a gente aqui no Record News Rural. Seja sempre bem-vindo. Um bom dia para você e para toda a equipe da Conab. Obrigado, Kelly. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Bom dia. Bom dia. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.